E aí pessoal, beleza? Nessa aula de hoje você vai aprender tudo sobre função do primeiro grau ou função afim, utilizando o resumão que fiz para você. Nas próximas aulas iremos fazer as questões que mais caem no Enem, no IFES e concursos, resolvido de forma fácil e rápida. Galera, só esse resumão já merece o seu like e sua inscrição. Ajuda nós aí! Obrigado por assistir e ajudar o meu canal. Bora para a aula! Essa aula de hoje é uma aula sobre conceito. Nós vamos aprender tudo sobre função do primeiro grau. Nas próximas aulas nós vamos aprofundar em exercícios. O exercício do Enem, exercício do IFES e exercício de concurso, gente. Então acompanha aí, não deixa de assistir nenhuma aula para você ficar por dentro do assunto. Vamos lá. Função do primeiro grau ou função afim, também chamada de função linear, tá? Definição: é toda função de R em R definida por f de x igual a x mais b. Então veja bem, a nossa função ela vai ter que ter essa cara aqui, ó, f de x igual a x mais b. O a, o x e o b são números reais. Equação geral ou lei de formação. Então veja bem, você botar f de x ou y é a mesma coisa, tá gente? Então é a mesma forma de representar. Às vezes é mais fácil você botar um y, tá? Então y é igual a x mais b. Essa é a lei de formação. Toda função que se diz do primeiro grau, ela tem que ter essa aparência aqui, ó. O expoente, né, do x tem que ser 1. Deixa eu escrever umzinho aqui, ó. Então, o expoente é 1. Não aparece, mas nós sabemos que é 1. Tá aqui, ó. Quando o x tem expoente 1, essa função é dita do primeiro grau. Quando o expoente é 2, ela é dita do segundo grau. Expoente 3, terceiro grau e assim vai embora. Grau é infinito, tá? Nós estudamos função do primeiro grau e estudamos também função do segundo grau. Lembrando que tem link aí já de aula pronta do segundo grau. Se você tiver interesse, assiste aí. Nós sabemos que essa função aqui é do primeiro grau porque o expoente do x é 1. Esse a, esse número que multiplica o x, ele é chamado de coeficiente angular. Esse número aqui, ó, que é o nosso b, ele é chamado de coeficiente linear, né? Então b é um número sem x, sem letra nenhuma, é um número puro. Toda vez que o a for um número positivo, ele mostra que a nossa função ela é uma função crescente. Dá uma olhada nesse exemplo aqui, ó. F de x é igual a 3x mais 6. Então, a é o número que multiplica x, então a vale 3. B é um número puro sem letra, então b, o nosso coeficiente linear, vale 6. Como a é mais 3, então a é um número maior que 0, né? É um número positivo. Então a nossa função é dita crescente. Observa o gráfico, ó. Ele está subindo, ele está crescendo. Então toda vez que o a for um número positivo, essa função vai ser dita crescente. A mesma coisa serve para quando nós temos um a negativo, um a menor que 0. Então quando esse número aqui, ó, ele for um número negativo, a nossa função vai ser decrescente. Exemplo, menos 3x mais 6. Então, o número que está multiplicando o x é menos 3. O b, que é um número puro, é 6. Então, como o nosso a é um número menor que 0, né? Ele é negativo, ele é menos 3, então essa função será decrescente. Observe o gráfico, sempre você vai fazer uma leitura do gráfico da esquerda para a direita. Então você observa que ele está o quê? Descendo, decrescente. Vamos voltar? O a, o coeficiente a, que é o coeficiente angular, ele determina a inclinação da reta. A nossa reta ela pode ser crescente ou ela pode ser decrescente. Toda vez que o a for um número positivo, a minha função vai ser crescente. Então o gráfico tem que ter essa cara aqui, ó. A reta está subindo. Toda vez que o a for um número negativo, a função será decrescente. Então o gráfico vai estar descendo, decrescente. O nosso b é o coeficiente linear. Ele mostra aonde o gráfico vai cortar quem?
o eixo Y. Então observa nesses dois exemplos aqui, ó. O A é 3, então mais 3, eu sei que a reta tem que ser crescente. B, ele indica aonde o gráfico irá cortar o eixo Y. Então, se você observar, ele está cortando aqui, ó, em 6. Deixa eu ampliar aqui para você ver. Eu fiz essa demonstração aqui para você ter uma noção como é que funciona. Vamos trabalhar aqui, ó. Então, daqui nós vimos o seguinte: toda vez que o A, né, for maior que 0, a função é crescente, A menor que 0, a função é decrescente. Então, veja bem, ó, eu estou variando o A. Vocês estão vendo como a reta, a inclinação da reta está mexendo? Ó, eu vou aproximar ela de 0. Opa, passou. 0. Tá. Quando o A for 0, logicamente, né, que essa parte aqui não vai existir, porque 0 vezes x vai dar 0, então só vai ter o termo b. Então nós temos uma função que nós chamamos de constante. Então toda vez que y for igual a algum número, né, tipo é igual a esse aqui, ó, y é igual a 6, isso é uma função constante. Quer dizer que minha função não depende do x, só vai ter o termo independente. Variando agora, nós vamos chegar num A negativo. Olha a inclinação da reta como é que já está, ó. Ela está descendo. À medida que você aumenta esse valor, ó, ela vai ficando cada vez mais inclinada, mais para baixo, ó. É isso aí, ó. Então A negativo, nós temos uma função decrescente, que seria esse exemplo aqui, e nós temos um A positivo, ó. A inclinação dela é quando nós temos aí uma função crescente. O B, nós falamos que o B, ele mostra onde corta. Olha bem isso aqui, ó. B igual a 3, quer dizer que o eixo Y está sendo cortado exatamente no ponto 3. Variando agora o B, ó, então o B pode assumir qualquer valor, tanto negativo quanto positivo, ó. Tá vendo, ó? À medida que o B está mudando, vamos botar ele 6, tá aqui, ó, B igual a 6, está cortando exatamente no ponto 6. Então é isso que nós vimos até agora, tá, gente? O coeficiente A, que é o nosso coeficiente angular, é ele que mexe na angulação, por isso que é o nome ângulo. Ele mexe no ângulo dessa reta, na inclinação dessa reta. Toda vez que A for positivo, a função é crescente, ela está subindo. Toda vez que o A for um número, olha aqui, ó, menos 0,7, então a reta já está o quê? Decrescendo. Ó, à medida que eu aumento esse valor do A negativo, 3,7, vamos botar aqui um valor redondo, 5, menos 5. Olha como que está a inclinação dessa reta, gente. Muito legal, né? Vamos simular essa aqui. O B vale 6, então vamos botar B6, cortando menos 2. Então a raiz, você iguala a 0, resolve a conta, e você vai achar a raiz. Você vai descobrir aonde que o gráfico está cortando o eixo x, tá? Isso que é raiz ou zero de uma função. Então esse gráfico que eu fiz aqui representa essa função. Vamos testar esse aqui. O B também é 6, então ele vai estar cortando aqui. Porém o A é menos 3, então nós vamos ter que botar um A negativo para dar inclinação. Nós já vimos que a raiz é 2. Esse gráfico é dessa função aqui, ó, menos 3 para o A e mais 6 para o B. Então B é onde corta o eixo Y e o A negativo quer dizer que a função é decrescente. Lembrando que A não é o zero da função, não é onde o gráfico corta o eixo X não, hein? Lembra disso, que é uma confusão que a gente faz nisso. Então, para descobrir aonde que o gráfico vai cortar o eixo x, que é o zero ou raiz da função, eu tenho que igualar a função a zero. Por que que eu igualo a zero? Porque qualquer ponto em cima do eixo x, o y dele, ó, é zero. Se eu tiver um ponto desse lado, ó, o y dele também é zero. Por isso que a gente iguala. Você não conhece o valor do x, mas você já tem certeza que o y desse ponto vai ser zero. Por isso que a gente iguala a zero para achar a raiz ou zero da função. Beleza, gente? Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, nós temos uma função que ela vai de A para B. Está aqui a definição, a função vai de A para B. A lei de formação. Então, a função ela tem que seguir isso aqui, ó, essa lei aqui, ó, essa fórmula, essa equação. F de x é igual a x mais 1.
Então, nós temos os valores do conjunto A, os seus elementos, 0, 1, 2 e 3, está aqui. Nós temos os elementos do conjunto B e nós temos a lei de formação. Então, todos os valores do conjunto A, da onde sai essa setinha aqui, ó, isso aqui são os valores que o x vai assumir. A esse conjunto nós chamamos de domínio. Então, o domínio é todos os valores que o x vai assumir. No caso, todos os elementos do conjunto A. Imagem é o resultado da minha conta. Então, quando eu pegar cada valor desse de A, do meu domínio, substituir no lugar do x, então vai ficar 0 mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então, quando x for 0, o meu y está dando 1. Então, isso aqui, aonde chega a seta é o meu y, é a minha imagem. Aí você pega o próximo valor, 1. 1 mais 1 dá 2. Então, quando x for 1, ele está se ligando com quem? Está se ligando com 2. Então, 2 é a imagem de 1. Tá? E isso nós vamos fazer para todos os valores do conjunto A, que você vai achar esse conjunto aqui. Ó. Então, a solução, quando você substitui o x pelos seus valores, você vai estar achando a imagem desta função. Contradomínio. Contradomínio é todos esses elementos aqui, é todo o conjunto B. Inclusive quem não recebeu seta, inclusive quem não foi ligado com ninguém do conjunto A. Tá? Então, toda a imagem e todos esses elementos aqui, ó, fazem parte do meu contradomínio. Como é que nós podemos fazer um gráfico de uma função? Bom, o gráfico de uma função de primeiro grau sempre vai ser o quê? Uma reta, sempre vai ser uma reta, nunca jamais uma curva. Quando ele for de segundo grau, aí vai ser uma parábola, tá? Como eu já falei, nós temos uma aula sobre isso. Então, toda vez que a função for de primeiro grau, o seu gráfico vai ser uma reta. Como exemplo, nós temos essa lei aqui, ó, essa lei de formação. Então, y, a minha função, é igual a 2x mais 1. Lembrando que A é o número que multiplica o x, então meu A é igual a 2. B é um número sem letra, é o termo independente, então B vale 1. E para a gente poder esboçar esse gráfico, nós temos que dar valores para x. Então, esses valores aqui, ó, menos 1, 0, 1 e 2, é você que vai criar isso. Então, você pode dar qualquer valor para x. Sempre você vai pegar alguns valores negativos e alguns valores positivos. Aqui eu peguei só esses 4 aqui. Para resolver uma equação de primeiro grau, você só precisa de ter 2. Então, você poderia pegar 2 valores quaisquer para x. Eu prefiro sempre pegar 3, 4, 5, porque se você errar uma conta, né, em vez desse ponto daqui, se você tivesse errado, ele poderia estar aqui fora. Então, você ia saber que ele não está alinhado. Então, você fala, ó, esse ponto aqui está errado. Então, quanto mais ponto você tiver, maior a chance de você estar correto. O exercício ele vai me dar uma função, uma lei que é essa aqui. Você vai dar valores para x, quaisquer valores, sugiro sempre esses aqui, ó, próximo da origem, tá? Então pega sempre esses valores aqui e substitui no lugar do x. Então quando x for menos 1, você vai substituir 2 vezes x, então 2 vezes menos 1, mais 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, meu y vale menos 1. Então, quando x for menos 1, o y, a imagem, né, o resultado está sendo menos 1. É esse plano ordenado aqui, ó. Menos 1 do x e menos 1 do y. Lembrando que um par ordenado tem que ser sempre o primeiro valor de x e sempre o segundo valor de y. Então, quando x for 0, você vai substituir 2 vezes 0, vai dar 0, mais 1, 1. Então, quando x for 0, o y está dando 1. Eu tenho outro ponto. Quando x for 1, 2 vezes 1 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Então, quando x for 1, o meu y está sendo 3. Eu tenho outro ponto, o terceiro ponto, mais um ponto.
Quando o x for 2, você vai na equação substituir o x por 2. 2 vezes 2 dá 4, mais 1, 5. Então, quando o x for 2, o y dele vale 5. Bom, nós vamos no plano cartesiano. E plotamos, marcamos esses pontos aqui que nós achamos. Nós temos 4 pontos. Vamos começar. O x vale menos 1, o y também menos 1. Então, primeiramente, você vai no eixo x e procura menos 1. Está aqui, ó, menos 1. Vou descer na vertical até o meu y, ó, em frente ao y menos 1. Então, você vai marcar este ponto aqui. Marquei. Próximo ponto. O x vale 0 e o y dele vale 1. Então, eixo x está aqui, 0 está aqui. Agora, eu vou até o y1, ó, sobe até o mais 1. Está aqui. Marquei o segundo ponto. Terceiro ponto, o x vale 1, o y dele vale 3. Então, quando o x for 1, você sobe até o 3. Ó, em frente ao 3, você marca. Marquei o terceiro ponto. Quarto ponto, o x vale 2 e o y vale 5. Então, eixo x, 2, sobe até o 5. Em frente ao 5, você marca o outro ponto. Basta pegar uma régua agora e traçar essa reta aqui, ó. Então, essa linha vermelha, essa reta vermelha, ela é quem? O gráfico desta função. Então, essa função é representada por esse gráfico. Tá aí, ó. Então, eu esbocei o gráfico desta função. Tá? Então, para cada x, nós vimos que corresponde a um y. Lembrando que esses pontos que eu peguei aqui é só para fazer um esboço, para eu ter uma noção por onde que esse gráfico está passando. Tá? Pessoal, então, como eu já falei, essa aula aqui é uma aula de conceito. Nós aprendemos sobre cada item, né? A identificar uma função, para que servem os seus coeficientes, como fazer um gráfico. Então, nós temos agora uma noção. Nas próximas videoaulas eu vou estar trabalhando em cima de exercícios, né? Questões do Enem, questões de IFES, questões que caem em concurso. Então assista as próximas aulas, porque nós vamos para a prática, saber como é que está sendo cobrado esse assunto aí, tá bom? Conta aí com a sua ajuda. Não se esqueça também de dar uma força aí para o canal, tá? A produzir mais aulas e mapas mentais. Conto com a sua ajuda se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Valeu, gente. Obrigado.